Amigos de Interação, voltamos com Ademir Piccoli, diretamente de Gramado, do primeiro Fórum Lead Sul, presidente da Procergs. Piccoli, nós vimos falando no bloco anterior sobre a questão do acompanhamento de parcerias sociais que a Procergs está envolvida. Falamos da Jurnative, nós falamos no Pescar. Existe um outro projeto também que foi desenvolvido diretamente por vocês, que você possa comentar conosco? Então, nós temos o Pescar Júnior, o Jovem Digital, que é uma parceria com a Secretaria da Educação, que é um programa que a gente conseguiu aí, avançar bastante, conseguir parceiros estratégicos, hardware, software, rede, e ainda o idioma inglês, que é um complemento importante, e que estamos concluindo em 2010 praticamente 3 mil jovens capacitados, preparados para o mercado de trabalho, e além disso uma coisa importante que foi a criação das vagas de bolsa para que boa parte destes alunos que foram capacitados possam auxiliar o Estado cuidando das salas de aula, dos laboratórios de informática, porque muitas vezes os laboratórios de informática que hoje a gente conseguiu dar a garantia de ter em 100% das escolas estaduais, muitas vezes esses laboratórios ficavam fechados por não ter uma pessoa qualificada, preparada para manter isso aberto. E hoje, no turno inverso à sala de aula, o aluno capacitado e preparado nessas 3 áreas, hardware, software e rede, ele tem condição de manter o laboratório aberto e dar assistência, possibilitando inclusive aos seus colegas que possam dar um efetivo uso do laboratório de informática. E como é que está o andamento do programa? Crescendo muito? Está indo bem, a gente tem uma demanda enorme e ele tem uma abrangência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós preparamos monitores capacitados que estão replicando essa capacitação, esse treinamento no interior. Quantas pessoas mais ou menos nós estamos falando no envolvimento? Nós vamos chegar a 3 mil jovens capacitados até o final de... Isso ano ou desde o início do programa? Neste ano de 2010. 2010. Isso. Existe mais alguma outra ação que você queira trazer para a gente? Porque parece que a Procergs, como a gente vem acompanhando nesses últimos tempos, parece que tem uma série de atividades inesgotáveis. Ela são muitos projetos, eu poderia ficar horas falando aqui. Eu acho que, destacando assim, na área da inclusão social e digital, eu destacaria o Jovem Digital Recomeçar, que é aqueles que estão dentro dos presídios principais de Porto Alegre. E também, sem dúvida, eu acho que a unidade do Projeto Pescar, ela é muito sensível e ela é uma referência, né, nesse terceiro setor no Brasil inteiro. Agora, gostaria de entrar num outro tema com você, que é o tema da eficiência da gestão pública, não é? A gente vê aí que grande crítica às empresas estatais é porque o funcionalismo público se sente desmotivado, não tem uma remuneração adequada, não tem um programa de desenvolvimento de carreira, tem a questão da estabilidade que acaba atrapalhando a questão da concorrência e da meritocracia, que, enfim, tem muitos conflitos para se resolver, né? E a questão também que não se tiveram grandes investimentos, isso falando de empresas estatais no geral, né? Estamos falando da Procergs. Agora, na Procergs eu tive a oportunidade de estar lá há algum tempo atrás e eu percebi que está sendo implantado muitas ferramentas de gestão, gerenciamento da rotina, itens de controle, ferramentas de empresas extremamente profissionalizadas, prédio feito, reformas. Conta um pouco para a gente como é que é o sistema de gestão e como está se dando esse avanço no processo da melhoria da gestão pública, falando aí, no seu caso, da Procergs, né? Sim. A Procergs, ela vive hoje um dos seus melhores momentos em 38 anos. Ela tem a grande satisfação de estar lá desde 2003, e foi um período em que completo agora 8 anos. E o grande salto, sem dúvida nenhuma, a partir de 2007, no governo Ieda, que definiu claramente o seu foco em gestão, a política de remuneração por resultado, autonomia. Então, nos foi permitido, através de um contrato de gestão, nos deu autonomia para iniciar um processo de mudanças. E a mudança começou pela diretoria, onde eram 5 diretores, passamos para ter uma redução sensível, passaram a ser somente 3, eu e mais 2 diretores, um é funcionário de carreira.
A partir daí, grandes avanços na questão da redução de custos. Houve aquela recomendação inicial da governadora, reduzir 30%. Nós atingimos uma redução de 35% dos nossos custos. Número impressionante. E com isso, nós estamos repassando eficiência a todos os nossos stakeholders, seja o acionista, que muitas vezes confunde com o cliente. Então, nós remuneramos Ele é acionista e cliente ao mesmo tempo. Através da remuneração sobre capital próprio, nós reduzimos os nossos custos e conseguimos repassar na redução de preço 32%. Então, a Procerus custa hoje 32% a menos do que ela custava em janeiro de 2007. Nós conseguimos também avançar na remuneração aos funcionários, porque contratualizamos com o governo e conseguimos, nós, gestores da companhia, contratualizar com os funcionários através dos seus setores respectivos. E isso hoje está consolidado na companhia, a política de remuneração por resultado, que vai muito dentro do conceito de meritocracia. As pessoas estão entregando resultado, quanto melhores forem os seus resultados, melhor a sua remuneração. E existe uma competição muito positiva por isso dentro da companhia, um ciclo virtuoso nesse processo, e com isso nós estamos conseguindo entregar bons resultados. As ferramentas de governo eletrônico realmente foi uma transformação em todas as áreas. Na área da saúde, eu parei de destacar o remédio em casa para o idoso, que a gente conseguiu desenvolver uma solução em que medicamentos especiais, excepcionais de uso contínuo são entregues em casa pelo carteiro. E o idoso recebe um torpedo no seu celular, fazendo uso já das novas tecnologias, mobilidade, SMS. O idoso recebe um torpedo avisando o dia que o carteiro vai entregar esse medicamento. Aí eu poderia ir para a educação, onde a matrícula pode ser feita pela internet. Parte de compras com pregão eletrônico. Compras eletrônicas. Que o Estado acaba tendo menos despesa. Isso, nós ganhamos o Prêmio Nacional de Inovação, melhor inovação no sistema de pregão eletrônico. Também ganhamos premiações no sentido de ter o menor número de recursos e de ter os melhores editais, os melhores pregões mais efetivos, né? Também avançamos na área de segurança pública, ocorrência policial pela internet. Na junta comercial, era a pior junta do Brasil, procedimentos que levavam 60 a 70... Isso sou testemunha porque sou vice-presidente também da Federação e foi uma transformação que aconteceu. Nós tínhamos no início, pode-se dizer no início da gestão, a pior junta comercial do Brasil. E foi nos dado o desafio, e hoje a gente conseguiu transformar realmente procedimentos que levavam 60 a 70 dias, vários deles acontecer em horas pela internet. Nós avançamos, eu poderia falar na área de fazenda. O Rio Grande do Sul é pioneiro para o Brasil no procedimento da nota fiscal eletrônica, o doutor Gerdau comentou a importância desse procedimento para dar transparência, para dar competitividade, porque se o processo for todo automatizado, eletrônico, diminui muito todo esse sistema que... O risco, né? Vamos chamar do risco de sonegação, de operação, de burocracia, de custos. É uma revolução no sistema do documento fiscal, e o Rio Grande do Sul é pioneiro. Além de ser pioneiro de ter emitido a primeira para o Brasil, nós, nos nossos computadores no Rio Grande do Sul, hoje processamos mais 13 estados. Esse processo de cooperação entre os estados e a própria Receita Federal nos apoiou, investindo em equipamentos. O Instituto da Ética Concorrencial de São Paulo, o André Franco Montoro, nos apoiou nesse processo também, nos permitindo apoiar os outros estados e, com isso, avançar nesse procedimento de nota fiscal eletrônica. E me diga uma coisa, vamos passar para a questão pessoal. Me Piccoli, aqui a gente sempre discute muito os valores. Então, eu gostaria de ter aí os valores, a posição que o Ademir Piccoli considera importante e acredita, luta para manter. O que ele considera que deveríamos ter aqui no Brasil? Quais são os valores mais importantes que você acha que a sociedade deveria estar discutindo? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, principalmente depois dessa experiência no setor público, esses valores ficam ainda mais fortes, né? Que é a questão da ética, da transparência, da simplicidade, a valorização das pessoas. O ser humano tem uma capacidade enorme de dar resposta, de agir, de se mover, mas ele tem que haver respeito, tem que haver uma valorização das pessoas. O equipamento, as máquinas, as tecnologias estão aí, estão cada vez mais avançadas,
cada vez mais entregas, você acaba se surpreendendo com um avanço muito rápido. Agora, tudo isso ainda depende de algo maior, que são as pessoas. Para mim, o maior aprendizado é essa questão de que as pessoas, se bem valorizadas, se bem comprometidas, e aí depende muito do papel do líder, né? De saber conduzir o processo, de respeitar as diferenças e poder conquistar as pessoas para que elas possam se comprometer e sem dúvida nenhuma, aí, se elas assumirem conjuntamente as responsabilidades, você consegue atingir os resultados. Mas ninguém faz nada sozinho, você precisa de um time. Então eu valorizo muito essa questão de ter um time, ter as pessoas. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, a simplicidade, a humildade, poder estar andando pelos corredores, poder estar conversando, eu acho que isso a sociedade aprende e cresce muito com isso, se as pessoas conseguirem trabalhar em conjunto. Até mesmo das grandes causas, a gente sabe, se fala muito da carga tributária e no fórum empresarial, como esse que aconteceu agora aqui em Gramado, se discutiu muito isso. Como é que se consegue a mobilização, como é que se consegue vencer, às vezes, tendências de aprovação, através da mobilização, através da união de forças, ninguém faz nada sozinho. Então, a sociedade civil se organizando. Se organizando, consegue ter as respostas. E eu acho que isso, dentro de uma família, quando as pessoas há uma boa relação, há uma boa conversa, as coisas acontecem com mais facilidade. Dentro de uma empresa não é diferente, também precisa de muita conversa, muita atenção, valorização, simplicidade, e aí sem dúvida eu acho que as pessoas respondem, abraçam a causa junto. Piccoli, olha, quero agradecer muito a tua presença e a participação aqui no nosso programa, desejar a todos os nossos amigos de Interação uma boa semana, pedir que fiquem conosco nos próximos programas, todas as terças-feiras, 10 para meia-noite, com reprise aos sábados, ao 12h30, ou podendo também nos assistir pelo nosso site www.ubertv.com.br. Até a próxima!